O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 512. O navio concluído. Foi o presente que o administrador vermelho exigiu para reconstruir o inferno. Se Gilgamesh possuísse o recipiente vermelho, o assunto teria sido facilmente resolvido. Infelizmente foi o administrador azul quem destruiu completamente aquele navio. O navio restante pertencia ao vazio e tocá-lo era problemático. Mas talvez eu deva verificar, só para garantir. Uau! O administrador vermelho, que assumiu a forma de um gigante vermelho, voltou à forma de olho. Com um único salto no espaço, ele chegou acima de Seul. Aí está. Clarão. Uma luz vermelha brotou de seus olhos. Logo, o administrador vermelho avistou Yoon-sea. Por que a tela não mostra nada? Aconteceu alguma coisa com o tio? É estranho que apenas um canal específico no BattleTube tenha parado. Vou relatar isso ao administrador negro. Por que precisaríamos consultar o administrador negro? BattleTube está sob a jurisdição do administrador branco. Se não for um problema de todo o servidor, mas apenas um canal que está interrompido, pode ser por causa de suas intenções. Isso dá ao administrador negro um motivo para intervir. Por que ele não pode intervir antes disso? Existem circunstâncias que impedem isso. Yoon-sea, conversando com o Messenger enquanto a tela do canal de Seong-ji-han não aparecia. Então. Quando a estrela do mar virou-se para olhar nesta direção, o administrador vermelho rapidamente retirou a luz vermelha. Ele não podia deixar o lado do vazio descobrir seu paradeiro ainda. Quem poderia esperar que ele tivesse um mensageiro estacionado ao lado do navio do vazio Yoon-sea? Yoon-sea, já designada pelo chapéu, tinha um mensageiro ao seu lado, recebendo cuidados excessivos do vazio. Na verdade, seria impossível roubar secretamente aquele navio sem que o vazio percebesse. Preciso pensar em outro método. Não houve muito tempo. Por enquanto, o administrador branco havia selado Tu Seong. Mas assim que o mensageiro contactasse o administrador negro, haveria uma reação desse lado também. O administrador branco disse que não enfrentariam o lado negro diretamente até que o inferno fosse reconstruído. O apoio do grande patrocinador também não estará mais disponível para mim. Talvez eu deva reorganizar a ordem das operações. O administrador vermelho meditou por um momento antes de encontrar rapidamente uma solução. Clarão. A luz brilhou em seus olhos vermelhos. Ele novamente saltou através do espaço para outro local. O local onde ele chegou foi acima de Washington, D.C., capital do ZEUA. Os olhos vermelhos olharam para baixo. Lá. Os turistas fervilhavam em um só lugar. Este é o lugar com o obelisco de convite? PRN, obelisco é uma estátua, monumento de pedra. Sim, alguém mencionou que parecia um obelisco, realmente parece. Mais famosa que a Casa Branca em Washington, tantas pessoas. No local onde as pessoas se reuniam e tiravam fotos, estava o convite da Battle.net, que desceu sobre a capital quando a humanidade foi convidada para a Battle.net. Na verdade, era mais um obelisco enigmático feito de minerais misteriosos do que um convite. Por todos os lados, as palavras do convite da Battle.net brilhavam intensamente em letras inglesas. Está realmente em inglês. A humanidade está convidada para a Battle.net. Mudaria para coreano se nosso país se tornasse o número 1 do mundo? Isso mudaria tanto? Achei que apenas a transmissão e a interface do sistema mudariam. Quem sabe, talvez o convite fosse transferido para Seul. Mas agora que Seong-ji-han não é mais um jogador, podemos realmente recuperar o primeiro lugar? Ainda assim, o BattleTube não está funcionando? Sim. Por que isso? É apenas o canal de Seong-ji-han. Enquanto os turistas coreanos discutiam o convite da Battle.net. Isso. O texto do convite ficou vermelho? Um dos turistas exclamou com os olhos arregalados. Realmente? O que é isso? A cor do texto acabou de mudar? A frase, a humanidade está convidada para a Battle.net, que brilhava em branco. Começou a ficar vermelho, começando pelas letras de cima. A cor geralmente muda? Alguns turistas, apontando para o convite, viraram-se para o guia americano e perguntaram. Nunca vimos esse fenômeno antes. Poderia ser perigoso? Você poderia, por favor, recuar? Com expressões sérias, enquanto observavam o texto ficar vermelho brilhante, dispersaram apressadamente os turistas. O que restou foram funcionários do governo do ZEUA e representantes da associação Battle.net. O texto fica vermelho continuamente. Você contatou a associação? Eles disseram que vão enviar pesquisadores imediatamente. Eles até perguntaram se já havia sido convertido para coreano. Será que a Coreia alcançou o primeiro posto, fazendo com que as letras da interface mudassem? Como a cor do texto mudou continuamente para vermelho sem quaisquer outras alterações perceptíveis. Os representantes da Battle.net Association viviam sob esse equívoco. Não, ainda mantemos o primeiro posto. Talvez Seong-ji-han tenha derrotado Martial God e a Coreia tenha conseguido os pontos? Então, o texto do convite está mudando primeiro em vez do sistema? Mas ele é um administrador, então não deveria haver um bônus de nacionalidade. Enquanto as pessoas acumulavam conjecturas infrutíferas. O texto do convite ficou vermelho constantemente.
A enorme cobra, empalada pelas relíquias da constelação, perdeu a sanidade e mal conseguia gemer. O poder que ele possuía não deveria ser subestimado. Foi bom eu ter usado a cicatriz da espada galáctica para destruir grande parte de seu poder. Caso contrário, eu já estaria morto. Se o deus marcial tivesse enlouquecido assim sem os efeitos da influência do administrador vermelho, até o próprio Seong Ji-han teria lutado contra tal poder. Enquanto Seong Ji-han regenerava feridas em seu corpo e observava o deus marcial. SSSS. Algumas relíquias embutidas na cobra começaram a se soltar. Aí vem de novo. Das relíquias suspensas no ar, cada uma brilhava intensamente. Uau! De cada relíquia, ataques poderosos irromperam. Todos os ataques pertencem à tríade de maestria marcial. O ataque do deus marcial. Tendo adquirido parte das técnicas de armas de Dongbang Saki, como Seong Ji-han, através do Martial Soul, tais movimentos não foram particularmente impressionantes. O problema, se houver, era o poder excessivo por trás deles. Mesmo ao tentar evitá-los, a pressão marcial de todas as direções era implacável. Seong Ji-han foi inevitavelmente confrontado com cada ataque. Ainda. Deus da aniquilação infinita. Técnica da sombra negra. Vórtice da alma negra. Quando um vórtice emergiu da espada diabólica Taiji criada no vazio. A maioria dos ataques do deus marcial foram sugados para dentro dele. Mesmo que o deus marcial tivesse a vantagem em termos do poder absoluto das artes marciais. O nível de habilidade marcial agora era claramente diferente. Essa é a limitação quando você apenas confia na tríade de maestria marcial depois de obter as artes marciais de Dongbang Saki. Embora a tríade de maestria marcial fosse uma técnica fundamental refinada ao extremo em termos de esfaqueamento e corte. Foi difícil desferir um ataque significativo a Seong Ji-han. Não poderia ser considerado um oponente verdadeiramente ameaçador apenas por isso. Mas... Kraa! Quando a cobra abriu bem a boca. Uma luz vermelha foi disparada em direção a Seong Ji-han. A aniquilação total usada pelo administrador vermelho como arma de ataque. O deus marcial também estava manifestando isso sem dificuldade. Isso é realmente ameaçador. Uau! Embora Seong Ji-han tenha evitado rapidamente a aniquilação total. O poder de fogo era tão imenso que ele não conseguiu evitar ser queimado. SSSSS. Seong Ji-han regenerou sua pele queimada enquanto pensava. Apesar do azul ter uma vantagem inerente sobre o vermelho, é difícil bloquear. Quando Dongbang Saki lutou contra o administrador vermelho, ele facilmente cortou usando o azul. Mas a aniquilação total disparada pelo deus marcial foi estranhamente difícil de defender apenas com blue. Há algo mais misturado na aniquilação total do deus marcial. A pressão selvagem do deus marcial furioso estava fora de controle. Assim, a aniquilação total não estava emitindo seu poder de precisão original. Se Seong Ji-han possuísse força igual à do deus marcial, ele poderia produzir a aniquilação total que poderia dominá-lo. No entanto, talvez por causa do imenso poder do adversário. Total Annihilation misturado ao acaso, tornando-o mais difícil de manusear. Ainda assim, ganhar tempo não é difícil. As artes marciais exibidas pelo deus marcial através das relíquias da constelação foram todas derivadas de Dongbang Saki. Seong Ji-han, tendo adquirido suas técnicas de armas, poderia facilmente lidar com isso. A aniquilação total vinda intermitentemente da boca da cobra era poderosa. Mas ainda poderia ser tratado à distância. Mesmo enquanto o deus marcial liberava poder desenfreadamente. Sissan Ji-han estava confiante de que não morreria. Ao administrar assim, Martial God não poderia manter esse estado indefinidamente. As relíquias da constelação amplificando seu poder. Bem como seu estado frenético, acabaria por chegar ao fim. No entanto, arrastar isso indefinidamente não é viável devido à falta de lazer da minha parte. Se não fosse pelo administrador vermelho, ele poderia não ter dito. Tenho muito que fazer e devo partir. Não houve tempo para continuar lutando com o deus marcial dentro deste véu de luz. De alguma forma, a batalha com ele precisava ser resolvida rapidamente. Então seria viável lidar também com o administrador vermelho. Preciso mudar para o ataque usando mais poder. SSSS. Rachaduras começaram a se formar no rosto de Seong Ji-han e o vazio dentro da espada Taiji foi grandemente amplificado. Kraaha. Juntamente com um grito, seguiu-se um bombardeio torrencial do deus marcial. Isso segue a linhagem da espada de luz. Na verdade, essa coisa dependia exclusivamente de Dongbang Saki para tudo. Seong Ji-han se jogou no ataque, aproximando-se do corpo da cobra. Embora o sangue fluísse de todo o seu corpo devido à poderosa resistência, ele conseguiu diminuir a distância. Imediatamente, ele estendeu a espada Taiji. Shiiki. Ele cortou completamente o corpo da cobra. Kraak. O deus marcial gritou quando foi cortado ao meio. Tendo perdido a cabeça, ele não era nada mais do que um monstro gigantesco agora. Seong Ji-han não parou, ele continuou sua ofensiva. PSS. Uma das relíquias embutidas na cobra se desintegrou completamente. Clarão. A maior parte do corpo do deus marcial foi banhada por uma luz brilhante e foi levada para longe.
Então. SSSSS. A cobra rapidamente começou a se regenerar. Isso é. Justamente quando ele pensou que tinha cortado completamente. Houve uma súbita ativação de luz branca e movimento espacial. Os poderes de Sang Jihan não conseguiram impedir. O movimento espacial ativado no deus marcial era de um calibre diferente. Seong Jihan acalmou o olhar e olhou para o céu velado de luz. Administrador branco, se você vai intervir assim, por que não sai e luta contra si mesmo? Nas palavras de Seong Jihan. Farfalhar, farfalhar. Apenas um movimento lento do véu branco. Aparentemente sem qualquer intenção de aparecer pessoalmente. Parecia que ele só interveio quando o deus marcial estava à beira da morte. Se você está quase aparecendo tão abertamente, qual é o problema de não lutar diretamente? O administrador branco. Poderia haver algumas restrições? Seong Jihan contemplou brevemente enquanto olhava para o véu de luz. GRRRR. Ele então voltou seu olhar para o deus marcial, agora totalmente bestial. A cobra regenerada estava em um estado onde uma relíquia da constelação foi completamente extinta. Parecia que o administrador branco usou esse poder para salvar Deus Marcial. Continuando a atacar o Deus Marcial dessa maneira, uma vez que todas as relíquias da constelação explodissem de seu corpo, talvez a cobra eventualmente morresse. O problema é que há muitas relíquias embutidas em seu corpo. Apenas pelo número de armas embutidas no corpo da cobra, ela teve centenas de vidas. Não, provavelmente mais. Lutar assim, embora eventualmente derrotar o Deus Marcial fosse possível, levaria muito tempo, impedindo-o de frustrar os planos do Administrador Vermelho. Com uma troca normal de ataque e defesa, isso não vai acabar. Para suprimir o inimigo rapidamente, foram necessárias medidas extraordinárias. Craak. Quando a cobra mais uma vez abriu bem a boca, uma explosão de luz vermelha emergiu. Mesmo o poder do azul não conseguiu defender totalmente contra a aniquilação total do deus marcial. Normalmente seria necessário evitar isso e contra-atacar. Parece que tenho que usar a roda dourada. Não havia mais tempo para atrasar. Seong Jihan mordeu o lábio e avançou para a aniquilação total. Seu alvo final estava dentro da vasta boca da cobra. Dentro da cobra, eu vou subjugá-lo. Uau! O corpo de Seong Jihan foi engolfado e queimado pela aniquilação total. Particularmente, seu rosto esquerdo desabou completamente e foi preenchido com o vazio. Uau! O corpo de Seong Jihan entrou na boca da cobra.